para escapar dessa sombra da Série B. Então tem muita coisa em disputa, né? Não deveria uma pena, mais uma vez se estraga um Fla-Flu. Para começar, Fla-Flu de meio de semana, para mim, não deveria ser realizado. Fla-Flu é Maracanã, com sol, domingo, isso é Fla-Flu. Mas seria, mudou a classificação. Está banalizado. Então, mais um motivo para não ter mexido, né? É uma pena. Agora, os interesses ali em disputa são muito grandes. O Flamengo, embora meio que tenha aberto o mundo brasileiro, ele tem chances matemáticas e de potencial, e o Fluminense não pode negociar resultado nenhum. Não pode nem pensar em empatar. É por isso que o Arias, de tudo isso que a gente falou aí, o avião do Arias é que tem que chegar aqui na hora. Esse cara faz a diferença. O Flamengo, eu acho que até os jogadores vai meio que dosar em relação ao jogo contra o Corinthians. Agora o Fluminense não pode negociar nada. O Flamengo tem mais soluções, né? O Fluminense já tem muitos desfalques. De Marcelo, de Serna, de Keno, o Arias chegando agora. O esforço para o Fluminense ele tem que ser maior, não só pelos jogadores que estão servindo da FIFA, mas principalmente pela posição na tabela, né? Precisa muito do resultado. Um jogo difícil de palpitar, né? Fla-Flu já é difícil, né? Mesmo quando tem um time voando, o outro, se você olhar a tabela do brasileiro, realmente o Flamengo está lá em cima, o Fluminense está lá embaixo. Mas não sei se tem tanta diferença entre os times e é difícil você saber quem vai jogar na quinta-feira. Quem vai chegar, o avião do cara vai chegar. Será que alguém vai chegar desgastado ou se machuca? Tomara que não, no jogo da sua seleção. É difícil, né? É o tipo de situação em que o Fluminense gosta de aprontar no Fla-Flu. Quanto mais embaixo do Flamengo ele está, mais perigoso é. Tem sido assim. E eu acho que pela necessidade, o jeito que o Flamengo está olhando para o brasileiro e também para a Copa do Brasil, e o jeito que o Fluminense precisa olhar para o brasileiro, eu apostaria no Fluminense. Eu acho que a necessidade vai falar mais alto. Dificuldade para palpitar, mas você já palpitou Flu. Flu está mais concentrado. Você imagina o Flamengo pensando mais na Copa do Brasil. Sabe, mudança de data, tudo que envolveu, deu uma dispersada no Flamengo. Mas veja bem, professor, para o Flamengo não deixa de ser um Fla-Flu, não deixa de ser um clássico, não deixa de ter uma rivalidade imensa. Um trabalho que está começando, um trabalho que está começando do Felipe Luiz, ele precisa do carimbo também de ganhar um Fla-Flu. Ele não pode falar, não, tem o jogo domingo, esquece esse aqui. Não, ele precisa até para influenciar positivamente o jogo de domingo. Estamos embalados, 3 vitórias consecutivas, vamos para cima para conseguir a vaga na final da Copa do Brasil. Eu acho que o foco também é grande no Flamengo, ele não vai baixar. Embora eu acho que ele, concordo, talvez ele deva medir ali quem vai para o jogo, quem joga 90 minutos, quem joga 30, quem joga um pouco mais, porque precisa ter o foco no domingo, mas ele tem qualidade técnica e vai ser cobrado por isso para ganhar o clássico também. Mas não te dá a impressão que a gente tem que ficar chamando a atenção do Flamengo para isso toda hora? Flamengo, olha a classificação, ainda dá brasileiro. Não, o Felipe Luiz a situação muda. Eu acho que a maneira como ele chega, com muita personalidade, com muita vontade, com muita ambição e conhecimento que ele já mostrou, tanto nas coletivas, principalmente na coletiva de apresentação, quanto no campo, que ele já conseguiu resultados interessantes, eu acho que o Flamengo ainda está nessa euforia do novo trabalho, sabe? Eu acho que isso a gente pode ver no Maracanã. Ele vai ter que ser sábio para dosar essas energias. Semana com Fluminense e Corinthians, olha só o nível de desafios que ele tem pela frente. Que é outra coisa também, parece que os caras que fazem essas tabelas, eles fazem a dedo. Justamente, tem sempre um Grenal, tem sempre um Corinthians e Palmeiras, tem sempre um Fla-Flu, nunca é de graça, ninguém dá nada para ninguém. Vocês já repararam isso? Que botaram, próximo jogo decisivo, botaram Copa do Brasil e de Libertadores. Botaram Palmeiras e Botafogo aí no futuro, justamente na semana que talvez o Botafogo tenha que decidir entre o título brasileiro e o título da Libertadores. Poderia ser o Palmeiras, tranquilamente. Sim, até porque eles se enfrentaram e o Botafogo podia ter dado o Palmeiras. Mas parece que fazem a dedo. Amanhã tem São Paulo e Vasco. Seleções. Colombiano John Arias, que joga contra o Chile em Barranquilla, só vai chegar na quarta-feira à noite para jogar na quinta-feira. Mas como é peça fundamental, esse jogo é muito importante para o Fluminense, vai para o jogo assim mesmo. E olha que o John Arias tem jogado praticamente os 90 minutos em todos os jogos da seleção da Colômbia. Quando sai no meio do segundo tempo. E o Facundo Bernal
que agora é da seleção principal do Uruguai, ele só era das seleções de base, ele chega ao Rio na quarta-feira à tarde, tem Uruguai e Equador em Montevidéu. Para a gente finalizar, o Flamengo, já técnico Mano Menezes, tem problemas. Tem 3 desfalques certos, 2 por suspensão pelo terceiro cartão amarelo, lateral esquerdo Marcelo e o atacante esquerdo que estava voltando a sua melhor forma, e tem um jogador que está lesionado, tão cedo não volta, que é o colombiano Kevin Serna, que vinha jogando justamente como titular no lugar do Keno. O Fluminense perdeu os 2, um por suspensão, que é o Keno, e outro por lesão, que é o Serna. Tem uma dúvida, Thiago Silva já voltou a treinar com bola, recuperado daquela lesão no calcanhar que o afastou aí de 3 jogos, né? Ele não jogou contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Atlético Goianiense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E a contusão dele, na verdade, foi contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E também o Nonato, todos lembram, sofreu uma fratura no nariz no jogo contra o Botafogo, num choque com o Marçal, teve que ser submetido a uma cirurgia, já está aí também há vários jogos sem jogar, os mesmos jogos do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro, e aí ele sim não jogou contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte pela Libertadores da América, e ele está usando uma máscara no treinamento, que não o impede de jogar. Mas vamos ver se o Mano Menezes vai deixar ele a reserva, né? Normalmente entra no segundo tempo dos jogos do time tricolor. Portanto, um raio-x completo aí do Fla-Flu, que é muito importante para os 2 times em posições diferentes. O Flamengo brigando pelo título na parte de cima da tabela e o Fluminense tentando escapar do rebaixamento do Z4 lá na parte de baixo da tabela. Vai ser um grande Fla-Flu, com certeza, no Maracanã. O árbitro vai ser o Klaus, né? E o Fluminense está preocupado, porque quando o Klaus apita os jogos do Fluminense, normalmente o Fluminense não consegue sair com vitória. Voltamos aí aos estúdios em São Paulo. Um abraço a todos.